Amém. Capítulo 7 de 2 Crônicas, no versículo 13, diz assim. Se puder acender as luzes, eu acho que seria melhor. Obrigado. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só até aí. Queridos, nós estamos falando nesse tempo sobre avivamento. Nós ouvimos o apóstolo Paulo falar de manhã sobre avivamento, e avivamento nada mais é do que realmente receber vida. No literal da palavra é receber vida. Mas nós sabemos que há algo mais profundo além disso. E quando nós falamos em busca de avivamento, na verdade, o Senhor começou a nos despertar a respeito da necessidade que há em nós de recebermos mais daquilo que Ele tem. E nós vamos entender exatamente o que Deus deseja de nós para esse tempo. Lendo o que Crônicas vai dizer, esse é o momento em que o rei Davi havia sonhado em construir um templo onde a presença de Deus pudesse habitar. E, claro, todos nós sabemos que o Senhor não permitiu que Davi o fizesse, construísse esse templo, mas Davi transfere essa responsabilidade para o seu filho, o próximo rei de Israel, chamado Salomão. E Salomão, então, com toda a ajuda do povo, edifica aquele templo. E aquele templo, no dia da sua dedicação, enquanto eles oravam, enquanto eles adoravam, quando eles ofereciam seus sacrifícios, aquele lugar físico foi tomado pela glória de Deus, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé e entrar naquele templo. E eles festejaram e eles se alegraram por causa da presença de Deus no meio deles. E então, quando acabou toda aquela cerimônia, toda aquela festa que durou dias, o Senhor aparece a Salomão e começa a falar a Salomão e a dizer a Salomão: Salomão, eu escolhi este lugar para que a minha presença esteja sendo habitada. A minha presença, na verdade, vai estar habitando nesse templo que vocês construíram para mim. E no meio da conversa de Salomão com o Senhor vai dizer para Salomão esses 2 versículos que nós lemos. E ele vai dizer: mas se eu fazer cessar a chuva. Aí ele vai para o versículo 14. E ele vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Queridos, todos nós sabemos hoje que depois da morte de Jesus, o véu foi rasgado. Nós já entendemos que a presença do Espírito Santo passa agora a ser habitado não mais em um templo, em um local físico feito por mão de homens, como foi nos dias de Salomão, mas a presença de Deus passou a habitar na vida daqueles que recebem ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Todos nós entendemos isso. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que hoje nós somos o templo, a morada, o lugar aonde o Espírito Santo de Deus passou a habitar. Então eu quero que você vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: você precisa entender. Não, é como alguém que tem autoridade. Você precisa entender que o Espírito Santo habita em você. Amém? E o que essa palavra de Crônicas tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver. Porque, na verdade, quando o Senhor fala que se parasse de chover, se Ele fechasse os céus e parasse com a chuva,
O que é que isso tinha a ver com o templo que Salomão tinha construído? Na verdade, o Senhor estava apontando exatamente para o tempo em que nós vivemos, o tempo da graça, o tempo em que Jesus já morreu na cruz e nós passamos a ser o lugar onde o Espírito Santo habita. Todos nós entendemos que a chuva é de muita importância, porque se não chover, a semente que foi plantada fica comprometida, ela morre, ela não vai produzir frutos nenhum. E se não houver realmente fruto da terra, a economia vai ser comprometida. Mas não só a economia, a política será comprometida. E que chuva é essa que nós estamos falando para os nossos dias? Essas são as águas da chuva que descem do trono de Deus. Na verdade, é a manifestação de um avivamento da vida de Deus, trazendo vida na terra. Então, para nós hoje, crônica significa, se o Senhor realmente fechar os céus e não derramar mais do Espírito dele sobre nós, tudo aquilo que tem sido semeado, plantado na nossa vida pela própria palavra de Deus, não vai conseguir produzir frutos. Então, quando nós falamos de avivamento aqui, nesse dia, nós estamos dizendo, Senhor, nós precisamos realmente que o Teu Espírito seja derramado como chuva sobre nós, de tal maneira que a semente que em nós foi plantada possa realmente frutificar para a glória do Teu nome. E aí nós vamos pegar em Deuteronômio capítulo 28, no verso 23, e nós vamos ouvir o Senhor dizendo àquele povo de Israel, e o Senhor dizendo que iria realmente fazer com que os céus se tornassem céus de bronze, e que a terra, o chão onde eles pisavam, se tornasse realmente um chão de ferro. Diga, céu de bronze e chão de ferro. O que isso significa? Isso significa exatamente o que nós estamos falando. Porque se o Senhor realmente não fizer chover, espiritualmente falando, não derramar mais do Espírito dele sobre nós, os céus ficaram como céus de bronze, não caiu uma gota de água, não cai nada. E se não cair uma gota, o chão vai se tornar realmente um chão de ferro, não germina nenhuma semente. Mas o Senhor continua dizendo a Salomão que existe um motivo, da mesma maneira que o Senhor estava falando nos dias de Deuteronômio, através dos profetas, e falando com o tempo de Moisés, dizendo o motivo pelo qual ele fecharia realmente os céus e tornaria um céu de bronze. Existia apenas um motivo para que Deus fechasse o céu e não derramasse chuva, que era a desobediência do seu povo. Queridos, o que nós estamos buscando aqui é um avivamento. O que nós estamos fazendo aqui, nós não viemos ouvir belas canções, nós não viemos cantar, nós não viemos apenas ouvir uma palavra, mais uma palavra. Nós viemos aqui em busca daquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Aí você vai dizer, mas eu tenho ido à igreja, que bom, isso é muito bom. Mas eu quero falar além nessa tarde. Eu quero falar nessa tarde sobre a nossa obediência a Deus. E Deus vai dizer, olha, se o céu se tornar um céu de bronze, ele se tornou um céu de bronze onde não caiu uma gota de bênção, da bênção da chuva abundante de Deus, porque o meu povo tem me desobedecido. Queridos, nós precisamos entender que o Senhor nos colocou para ser sal e luz nessa terra. Não foi o que Jesus disse? Mas para que isso aconteça, para que seja realmente algo efetivo na nossa vida, nós precisamos realmente receber uma abundante chuva da parte de Deus. Mas nós não receberemos uma abundante chuva da parte de Deus se nós realmente não aprendermos a obedecer ao Senhor. O que eu quero dizer nessa tarde é que é um tempo hiper, super, mega propício para fazermos o que Crônicas 7,14 vai dizer. O Senhor vai falar, se o meu povo. Ele não está dizendo se as pessoas lá fora que não me conhecem. Ele está dizendo se o meu povo. Quando ele diz se o meu povo, ele está falando de quem? De nós. Então, quando ele diz se, ele está na verdade colocando uma questão aí. Se houver realmente uma postura
se houver realmente um posicionamento, se nós nos levantarmos, tudo pode ser diferente. O que eu quero dizer nesta mensagem é que se de fato eu e você sairmos daqui entendendo o que Deus quer fazer com as nossas vidas, com toda certeza haverá um grande e poderoso avivamento. Com toda certeza, se recebermos uma chuva abundante de Deus, se nós realmente, se o Senhor encontrar em nós disponibilidade para isso, como o apóstolo pregou de manhã, Deus vai derramar uma grande e abundante chuva sobre nós. Quando eu digo chuva, eu estou falando um grande e poderoso presença do Espírito Santo. Uma forte presença do Espírito Santo sobre nós. De maneira em que eu e você possa realmente ser mais frutífero. De maneira que eu e você se torne realmente sal e luz. De maneira que eu e você possa realmente permitir que as sementes que têm sido plantadas em nós vai realmente frutificar. Por que isso precisa acontecer? Porque os sinais cada vez mais apontam a volta de Jesus. Nós temos visto prova suficiente de que Jesus realmente está voltando. Mas antes dessa grande volta, precisa haver um grande e poderoso avivamento. E está acontecendo isso. Só que Deus não vai fazer nada com pessoas descompromissadas. Deus não vai fazer nada com um povo desobediente. Deus não vai fazer. Porque a chuva não vai cair se nós formos desobedientes. Então precisa haver sim um posicionamento nosso, precisa haver um querer nosso, precisa haver realmente uma postura nossa, de tal maneira que a gente receba de Deus para poder realmente reproduzir ou fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Qual que é a situação dessa cidade, irmãos? Esta cidade pode ser transformada se eu e você for realmente transformado. Quando a gente fala de avivamento, nós estamos falando de uma transformação nossa, a tal ponto que essa transformação seja passada para outras pessoas. Eu não acredito em um avivamento que não produza realmente uma mudança de mentalidade, de cultura. Eu não acredito num avivamento, eu não acredito que haja um derramar do Espírito sobre nós e a gente vai embora e simplesmente nada muda na nossa vida. Eu não acredito que isso seja um avivamento. Provavelmente isso foi uma emoção sua. Um avivamento, um toque poderoso do Espírito Santo de Deus vai fazer com que eu e você sejamos transformados. Na verdade, Wesley leu no começo, ele disse, o texto de Isaías capítulo 6. E o que é que Isaías diz? No ano em que morreu o rei Uzias, eu estava no templo e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi os serafins, mas Isaías vai continuar dizendo que... E então, quando ele teve aquela visão, o que é que ele disse? Ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Na verdade, quando a glória de Deus se manifesta a nós, nós conseguimos reconhecer quem Ele é e quem nós somos. E aí entra, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Esse se humilhar significa literalmente reconhecer quem nós somos e quem Deus é. É reconhecer o que Deus quer fazer através das nossas vidas. É entender que na verdade nós somos luz e nós somos sal e nós precisamos realmente ir mais além do que nós temos ido. Então, se os céus têm sido fechados sobre a nossa cabeça, se não tem tido realmente muitos frutos, se a cidade não tem sido transformada, isso não é porque Deus não quer, isso é porque a igreja precisa de um avivamento. Mas um avivamento de verdade, um avivamento que traga transformação, como trouxe para o simples rapaz chamado Isaías. E quando Isaías reconheceu a glória do Senhor, ele não disse só, ai de mim. Ele disse, ai também, porque os que habitam junto comigo, o meu povo, a minha cidade está toda contaminada. Em outras palavras, meu irmão, um verdadeiro avivamento vai fazer nós entendermos quem somos e quem Deus é. E aí entra Crônicas dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar.
E o Senhor vai continuar dizendo, e orar e me buscar. Em outras palavras, qualquer transformação, qualquer ponto de avivamento sobre a vida de alguém vai fazer com que essa pessoa se torne mais apaixonada por Jesus, de tal maneira que ela vai querer buscar mais ao Senhor. Um avivamento, queridos, ele precisa acontecer na nossa vida e automaticamente, coletivamente, isso tem que acontecer no meio da igreja e aí isso tem que ser transferido para a cidade em que nós estamos habitando. Até alcançar o Estado, até alcançar a nação e até passar para fora da nação. Um avivamento genuíno vai trazer transformação em nós para que os outros sejam transformados. Porque, na verdade, na medida em que contemplamos a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Na verdade, na medida em que nós vamos recebendo avivamento, nós vamos tendo mais fome e mais sede de buscar mais ao Senhor. E aí o Senhor vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou seja, reconhecer quem Ele é e quem nós somos, e me buscar, ter fome e sede de Deus. E Ele vai continuar dizendo, e se converter dos seus maus caminhos. Em outras palavras, verdadeiramente andar de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Se converter significa que você está indo numa direção crendo que você está certo. Mas quando você percebe que você está errado, na verdade você faz uma conversão e entra na direção certa. O que Deus espera de nós através de um avivamento é que haja uma conversão dos nossos maus caminhos. Na verdade, Deus deseja, queridos, que a gente comece a andar realmente em obediência. Eu sei que isso parece beabá, e deveria ser. Só que eu não estou dizendo, não quero falar nessa tarde para que haja apenas um conhecimento. Mas eu quero falar nessa tarde para que haja uma prática. Eu não estou aqui nessa tarde te ensinando o beabá. Eu estou te relembrando do beabá. E te ajudando a entender que se nós não praticarmos e apenas tivermos a informação, nada vai acontecer. E o Senhor vai continuar dizendo, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Eu vou perdoar os seus pecados. E o foco dessa palavra é, e eu sararei a sua terra. O Senhor não disse, eu sararei a sua vida apenas. Ele disse, eu sararei a sua terra. Eu sararei o lugar onde você está. Eu sararei o bairro. Eu acredito que o Senhor começa a trabalhar com etapas. Primeiro Ele transforma você, depois Ele transforma realmente a tua família, depois Ele vai transformando o seu bairro, Ele vai transformar a sua cidade, a tal ponto que Ele vai transformar o seu estado, daqui a pouco Ele transforma a sua nação e daqui a pouco Ele transforma todo o mundo. Ele só precisa de uma coisa, Ele só precisa que haja disposição de alguém que queira receber um avivamento. Ele não precisa de muito. Ele precisa que uma pessoa deseje realmente ser avivada para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Meu querido, avivamento vai gerar frutos. E esses frutos são frutos muitas vezes de arrependimento, de mudança de postura. Quando a igreja recebe um avivamento, muita coisa muda no lugar onde ela está estabelecida. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos recebido a autoridade dele para estar nessa cidade, porque nós estamos nela. Em 2006, enquanto eu orava, o Senhor me deu uma visão de uma cobra pequena andando por algumas ruas que eu conhecia da cidade. E eu comecei a orar por essa questão. Todos nós sabemos que cobra, irmão, significa demônios. E eu orei contra isso. E passou o tempo. E quando foi exatamente esse ano, eu recebi a informação que essa cidade recebeu aqui um rei de um outro país, que é conhecido como Senhor das Águas. E ele fazia um cerimonial para dedicar, apresentar ou consagrar a cidade. E ele escolheu o parque que temos aqui próximo, que tem um grande lago. E havia dias que não chovia aqui nessa cidade. E ele começou a fazer lá o cerimonial dele. E caiu chuva sobre a cidade.
Na verdade, quando nós falamos dessa cidade, nós estamos dizendo que um avivamento aqui precisa acontecer. Eu estou dizendo que eu e você precisamos ser tocados por um avivamento tão profundo em Deus, que a nossa vida vai ser transformada e que nós vamos contribuir para que Deus transforme toda essa cidade para aquilo que Deus quer. E aí, na mesma semana que eu obtive essa informação, foi a mesma semana que eu estava conversando com o apóstolo Paulo, e a gente estava falando sobre aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E ele disse para mim o seguinte: Embu é difícil porque o nome já diz tudo. A palavra Embu significa cobra pequena. E o Senhor me fez lembrar daquela visão de 2006, que uma cobra pequena passeava por toda essa cidade. O que eu quero dizer para você é que Deus não está nos chamando para realmente estarmos na igreja apenas. O que eu quero te dizer é que, na verdade, Deus está nos chamando para recebermos poder e para sairmos para fora e realmente destruirmos de uma vez por todas essa cobra. O que eu quero te dizer é que Deus está nos convidando para trazer uma transformação do reino dele para esta cidade. Eu sei que se uma pessoa estiver disponível, eu sei que Deus já pode fazer muita coisa. Então nós estamos tirando esse período da tarde para não apenas receber essa informação de que talvez algo mais poderoso não tenha acontecido ainda, porque existe muita desobediência nessa cidade por parte de todo o povo. Mas nós somos o povo do Senhor. E da mesma maneira que Isaías intercedeu diante de Deus, dizendo: ai de mim, ai do meu povo, nós também podemos dizer ao Senhor e interceder diante dele: Senhor, tenha misericórdia desta cidade, tenha misericórdia desse povo, que o Senhor nos perdoe, mas que um grande e poderoso avivamento caia aqui. Senhor, quebra esses céus de bronze, quebra esse chão de ferro, e faça com que essa cidade realmente seja um celeiro de missionários, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que essa pequena cobra seja quebrada e que o seu nome, ó Jesus, seja honrado em toda esta cidade. Amém? Eu creio num avivamento que traz transformação de toda uma sociedade. Eu creio, e o que nós estamos buscando aqui, se você não tinha essa informação, é exatamente esse propósito. Amém, irmãos? Depende do Senhor? Não. Depende da gente. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe com quem Deus está contando? Comigo e com você. Quantos vão dar ouvido para isso? Eu não sei. Eu espero que todos. Mas eu tenho uma certeza. Eu quero um avivamento. Porque eu sei que muita coisa Deus pode fazer e quer fazer em toda essa região, em toda essa cidade. Queridos, é chegado o tempo. Aliás, já passou. 4 paredes não pode nos prender mais. Nós devemos manifestar o reino de Deus, porque o Senhor nos chamou para realmente manifestarmos o seu reino de justiça, de paz e de alegria. Amém? Você está disposto a isso? Quero te convidar a ficar de pé. Quero pedir para o Brandon voltar. Você pode tocar de novo? Vamos lá, meninos. Talvez você não entendia porque nada estava acontecendo na tua vida, na tua família. Pois bem, se está havendo desobediência a Deus, os céus se tornarão céus de bronze. E o chão não vai dar nada, porque virou chão de ferro. Mas Deus deseja mudar essa situação, irmãos. Na verdade, Deus te trouxe aqui para orar conosco por esta situação. Essa cidade tem sido perdida por causa da sua ignorância. Semana passada, na semana ainda, teve carnaval. Eu soube que houve carnaval aqui na praça e etc. Existe um principado que age neste lugar muito, muito forte. Mas ele não é mais poderoso do que o Senhor.
E se o povo do Senhor que chama pelo nome dele se humilhar e orar, se converter, o Senhor virá sarar a nossa terra. Existe uma esperança para este lugar. E o nome dele é Jesus. E nós podemos mudar essa situação. Amém? Então nós vamos orar essa hora. Nós vamos pedir perdão. Nós vamos nos arrepender. E eu quero que você faça isso pela tua família, pela tua vida. E depois nós vamos fazer isso por essa cidade. Vamos fazer como Isaías fez. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. E porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas depois daquela experiência, Isaías nunca mais foi o mesmo. Vamos deixar a glória dele vir. Vamos realmente desconectar tudo aquilo que está nos prendendo e nos impedindo de ir mais fundo em Deus. Talvez você precisa, não é de um emprego novo. Talvez você não precisa que Deus faça algo exatamente na tua família agora. Talvez você precisa, talvez não, com toda certeza está precisando realmente experimentar um avivamento na tua vida. E você vai perceber que todas as outras coisas vão se encaixando no devido lugar. Primeiro, esteja certo daquilo que Deus tem com você. Então eu queria te deixar bem à vontade, na verdade, para orar. E você vai orar não apenas por você. Eu quero que você comece por você. Talvez você tenha enchido o seu coração de orgulho, de achar que você já é salvo e de que você é melhor porque você tem uma igreja ou algo parecido. Talvez você tenha realmente sido um cristão literalmente com caráter deformado e você precisa pedir perdão ao Senhor. Como que a chuva, como que o avivamento virá se nós estamos desobedecendo ao Senhor, irmãos? Se nós perdemos o temor pelo Senhor, como o avivamento vai vir? Como é que as águas vão descer e nos atingir de tal maneira a transformar não só a gente, mas a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade? Se o nosso coração continua totalmente endurecido para aquilo que Deus quer e pode fazer. Porque se dissermos que não temos pecado, nós já pecamos. É o que João vai dizer. Vamos nos segurar na palavra. Vamos confiar na bondade do Senhor. Vamos confiar na misericórdia do Senhor. Eu quero te convidar a ir orando, se arrependendo em sua própria vida. E depois você vai começar a fazer isso pela sua família. Até a hora que você chegar por essa cidade. Tudo aquilo que o Espírito Santo começar a te conduzir a orar em arrependimento, comece a orar em arrependimento. Talvez você nem é morador dessa cidade, mas o Senhor te trouxe. Ele quer com certeza usar você para também trazer um arrependimento. Um avivamento precisa acontecer, irmãos. Sejamos como Abacuque, suba a torre de vigia e diga: eu não saio de lá enquanto o Senhor não falar comigo. Sacrifício eu serei. Vai orando. Tu provês o Espírito. Se arrependa por você, pela tua família, pela tua casa. O coração eu abrirei. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Tu provês de fogo, o sacrifício eu serei. Tu provês o Espírito, meu coração eu abrirei. Enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
Tu provês o fogo, o sacrifício eu serei. Tu provês o Espírito, meu coração eu abrirei. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Amor de Deus, vem fluir e inundar o meu ser. Amor de Deus, vem fluir e inundar o meu ser. Amor de Deus, vem fluir e inundar o meu ser. Amor de Deus, vem fluir e inundar o meu ser. Amor de Deus, vem fluir e inundar o meu ser. Amor de Deus, vem fluir e inundar o meu ser. Amor de Deus, vem fluir e inundar o meu ser. Amor de Deus, vem fluir e inundar o meu ser. Sim, Deus, nós cremos na Tua palavra. Nós nos sujeitamos à cruz de Cristo mais uma vez. Nós temos entendido que o Senhor tem feito de nós templos do Teu Espírito. Nós temos crido que uma chuva poderosa do Senhor, trazendo um grande e poderoso avivamento, tem sido programado para cair sobre nossas vidas. Mas nós também entendemos que um avivamento precisa gerar transformação, transformação de mentalidade, transformação na cultura, de maneira que o Seu nome seja erguido, de maneira que o Teu nome seja adorado. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos toda desobediência. Perdoa-nos
toda rebeldia de nossa parte. Nós estamos aqui nesta tarde, reunidos para orarmos ao Senhor. Para orarmos ao Senhor. Porque nós sabemos que o desejo do teu coração é restaurar essa cidade. É restaurar este estado, é restaurar esta nação. Mas os filhos precisam se manifestar. Porque a ardente expectativa da criação é a manifestação dos filhos do Senhor. Então nós queremos te pedir perdão nesta hora. Juntos, de forma coletiva, nós sabemos que uma chuva não cai se houver um céu de bronze. Então nós queremos romper com esse céu de bronze. E nós vamos fazer isso agora, Senhor.